Eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus e a todos os amados ouvintes da palavra do Senhor que estão a ouvir nesse momento esse vídeo. E agora vamos fazer a leitura da mensagem de hoje, que está localizada aí no livro de Marcos, no capítulo 10, é do versículo 46 ao 52. Veja o que está escrito, acompanhe comigo a leitura agora. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. E Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e o chamaram o cego, e disse-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, lançou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo o seguiu a Jesus pelo caminho. E esse milagre aconteceu durante a última viagem de Jesus à cidade de Jerusalém, a partir da Páscoa. Quem foi agora? Bartimeu. Nada se sabe sobre a vida de Bartimeu, além do que é revelado em poucos versículos bíblicos aqui da palavra do Senhor. Nós sabemos aí que o seu pai era Timeu, por isso que ele ficou conhecido aí como o cego Bartimeu. Antes de entrar profundamente aí na história de Bartimeu, primeiro vamos entender agora o contexto da cura, do cego de Jericó. Os 3 relatos bíblicos sobre a cura do cego são muito úteis para entendermos o contexto que aconteceu a esse milagre. Os 3 relatos, naturalmente, possuem algumas diferenças entre si, mas não há qualquer contradição entre eles. Na verdade, as 3 narrativas bíblicas se complementam. Tudo aconteceu quando Jesus Cristo estava seguindo viagem rumo a Jerusalém, acompanhado de seu pequeno grupo de seguidores. Estava ali com ele e partindo da Bereia através do Jordão, e Jericó estava sua rota, e a cidade havia sido fortificada e estruturada pelo rei Herodes, seu filho Arquelau. Além disso, em Jericó também funcionava um tipo de centro administrativo romano, que era um lar luxuoso para os cobradores de impostos que trabalhavam para o império. Essa cidade nova é moderna para a época e ficava um pouco mais ao sul da antiga Jericó, tomada pelos israelitas no tempo de Josué. De Jericó a Jerusalém, o Senhor Jesus em seu grupo ainda teria que percorrer 122 quilômetros. Sendo uma cidade bela e importante, era comum que os mendigos se reunissem às suas proximidades para mendigar, especialmente na passagem entre a velha e a nova Jericó. O evangelista Mateus informa que em Jericó Jesus curou 2 cegos, mas Marcos e Lucas concentraram-se suas narrativas em apenas a história de um deles, a quem Marcos chama de Bartimeu, filho de Timeu. Alguns estudiosos sugerem que o fato de Marcos ser o único a denominar o cego de Jericó talvez seja aí que Bartimeu tenha se tornado conhecido dos cristãos primitivos. Marcos também diz que Jesus curou o cego Bartimeu quando saía de Jericó. Já Lucas diz que o cego foi curado quando Jesus se aproximava de Jericó. Muitas possibilidades
de responder essa questão já foram apresentadas. Alguns intérpretes consideram que a expressão utilizada por Lucas indica apenas que Jesus estava nas proximidades da cidade. Outros sugerem que Mateus e Marcos tenham se referido aí à cidade antiga, enquanto que Lucas se referiu à cidade nova. Há ainda outras possibilidades, mas o mais importante é entender que o objetivo principal dos textos bíblicos é enfocar aí o milagre efetuado por Jesus no cego Bartimeu. E como o cego Bartimeu foi curado? O cego Bartimeu começou a clamar. Acredito que Bartimeu falava mais ou menos assim: Jesus, filho de Davi, tens compaixão de mim. Era mais ou menos assim. E ele gritava cada vez mais alto, e gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E todas as pessoas que estavam ali ao redor diziam para aquele cego: cala-te, cego, não incomodes o mestre. E ele cada vez mais gritava alto. O que eu quero dizer para você nesse momento, eu quero aqui dizer para ti que se você está pedindo algo para Jesus, continue clamando. Não importa se é baixo, não importa se é alto a voz que você está fazendo. O importante é que você está chamando a pessoa certa. O Deus certo está chamando aquele que pode trazer a vitória para a sua vida. Não importando com multidões, não preocupada com o que as pessoas vão dizer, se elas vão gostar ou não deixando de gostar. Você vai continuar a clamar, você vai continuar a dizer: Jesus, eu quero o meu milagre, eu quero aquilo que o Senhor tem para me dar. Continue clamando, não se preocupe com os criticadores. Quanta gente critica você, quanta gente me critica, mas eu não estou preocupada com quem está me criticando. Eu vou falar agora como falou Neemias, quando estava ali fazendo o muro. E você também tem que fazer isso. Neemias estava ali fazendo o muro e veio ali 3 criticadores, né? Veio ali 3 criticadores que não tem o que fazer. E começou a dizer para Neemias: desce daí, rapaz, não continua essa obra não, não continua. E Neemias olhou para eles e disse: não, eu não vou descer daqui, porque eu estou fazendo uma grande obra. Então você tem que fazer isso também. Não importa quem está te criticando, não importa quem está falando algo de você, você tem que continuar essa obra, você tem que continuar a obra que Deus te chamou para fazer. Muitas pessoas, elas são muito engraçadas, elas nem fazem e nem deixam os outros fazer. Por que que você que está me ouvindo aí, que às vezes fica criticando, não estou aqui generalizando porque tem gente que está aí para incentivar, mas tem gente que só presta para criticar o outro. Por que que você, em vez de dizer: meu amigo, minha amiga, continua essa obra, em vez de você ficar criticando, em vez de você ficar zombando, por que que você não ajuda? Por que que você não levanta? Então, Neemias não deu ouvidos àquelas vozes externas que estavam mandando ele descer. E ele virou para aquelas pessoas que estavam criticando ele, para aqueles 3 homens, e disse para eles: eu estou fazendo uma grande obra e daqui eu não vou descer. E continua, cabeça erguida, assim como Bartimeu não deu ouvidos àquela multidão que estava ali dizendo para ele fechar a boca, para ele não gritar pelo Mestre Jesus, porque somente Jesus poderia dar a cura para ele. Ele continuou gritando cada vez mais alto. E Deus está te falando: grite cada vez mais alto, mas grite para Jesus, no sentido de você pedir o que você está querendo para Ele. Aqui vai para você a primeira lição deste cego: não se preocupe com a multidão, se preocupe com a voz de Deus, com seu objetivo. Se você for ficar preocupado com o que as pessoas estão dizendo, você nunca vai fazer nada. Se Bartimeu tivesse ouvido aquelas vozes dizendo para ele parar, porque a multidão muitas vezes
quer dar pitaco, a multidão muitas vezes quer dizer o que a gente tem que fazer, mas você tem que fazer aquilo que está no seu coração, que já está testificado, você e Jesus, no segredo, no secreto. Você não tem que ir atrás do que as pessoas estão dizendo, você não tem que ficar pedindo a bênção de ninguém, não. Sim, você tem que pedir a bênção de Deus e orientação ao Senhor, mas você não tem que ficar dando ouvido a pessoas que não têm o que fazer, que fica mandando você calar sua boca, que fica mandando você falar, ficar calado, e você vai continuar falando, porque as pessoas se incomodam quando alguém se levanta para fazer algo que aquelas pessoas não querem fazer e não têm coragem de fazer, ficam criticando. Então faça como o cego Bartimeu, continue gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, até o Senhor te ouvir, até o Senhor entregar aquilo que é o seu milagre para a sua vida. A Bíblia diz que muitas pessoas se incomodam com os gritos do cego Bartimeu e mandaram que ele se calasse. Mas muito determinado, o cego Bartimeu gritava cada vez mais alto, pedindo misericórdia ao Senhor. Então, Jesus ouviu o apelo do homem cego e pediu que as pessoas o chamassem. A multidão que tinha ali repreendido por importunação agora teve que lhe dizer: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então, aquelas pessoas que estavam ali mandando ali o cego Bartimeu ficar calado, quando Jesus ouviu a voz dele pedindo socorro, é porque ele reconheceu ali que Jesus era da descendência de Davi, que Deus fez uma promessa para Davi, que a geração dele era uma geração gerada por Deus. Então ali, Davi, ele ficou conhecido ali como a geração que deu ali a entrada para Jesus, porque Jesus é da descendência de Davi. Então ele reconheceu o ministério de Jesus como Jesus sendo filho de Davi. Então ele ouviu e falou para aquelas pessoas que estavam ali, mandando o cego se calar, e disse: vai pegar ele lá, chama ele. Então aquelas mesmas pessoas que estavam ali tentando calar a boca do cego, foram as que foram lá atrás dele. É por isso que eu digo para você, as mesmas pessoas que estão te criticando, as mesmas pessoas que estão ao redor da gente criticando, vai ser essas pessoas que vão anunciar muitas das vezes o milagre, que vai até você e vai falar: o céu está te chamando, o Mestre Jesus está te chamando. Então eles tiveram que obedecer à voz do Mestre ali, chamando o cego Bartimeu para receber o seu milagre. O cego Bartimeu não hesitou, prontamente respondeu ao chamado de Jesus e se levantou, tirou a capa que poderia lhe atrapalhar e foi com pressa na direção de Jesus. Outra coisa aqui que este homem tem para nos ensinar: ele deixou a capa velha. Ele deveria ter uma capa que ele usava, que ele andava para um lado e para o outro. Eu não sei que tipo de capa é que você anda carregando na sua vida de muito tempo. Eu não sei que tipo de coisa você tem carregado no seu ombro que está atrapalhando aquilo que Deus tem para você. Às vezes você não quer deixar costumes velhos. Às vezes você não quer deixar coisas que quer atrapalhar a sua vida, porque Jesus quer te entregar a cura, que Jesus quer abrir as portas para você, Jesus quer trazer uma nova realidade para você, mas você não quer deixar porque não quer essa capa velha. Essa capa significa muitas coisas na nossa vida, significa ideias fixas, significa religiosidade, significa alguma coisa que Deus não se agrada e a gente está ali querendo carregar aquela capa. E Deus está falando para você: não carregue isso nos seus ombros. É muito pesado para você. Quem sabe essa capa vai atrapalhar você a entrar nesse novo ciclo, nessa nova história que o Senhor Jesus tem para ti. Quem sabe se você abandonar essa capa, abandonar esse tipo de coisa que não está agradando a Deus, quem sabe se você abandonar isso, Deus não vai está entrando na tua vida e está entregando uma nova vitória para você, assim como o cego Bartimeu fez. Deixou a sua capa velha, ouviu a voz de Deus e foi até Cristo, até Jesus, para que Jesus entregasse o seu milagre.
que era a cura para a sua visão. Então, diante disso, Bartimeu ouviu a maravilhosa pergunta: o que queres que eu te faça? E respondeu Bartimeu, e expressou que ele mais queria na sua vida: mestre, eu que o torne a ver. E em resposta ao pedido de Bartimeu, o Senhor Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Em Marcos capítulo 10, versículo 52 diz bem isso. E o texto bíblico diz que imediatamente o cego de Jericó passou a enxergar, e depois disso Bartimeu seguiu Jesus na estrada fora. Então, o que vamos aprender com a cura do cego Bartimeu? A história do cego Bartimeu nos ensina muitas lições. Então, nós vamos agora estar aqui, eu vou estar passando para você algumas lições que este cego tem para nos ensinar. Primeira lição: em primeiro lugar, a cura do cego de Jericó nos ensina uma situação difícil em um convite para a confiança restrita no Senhor. Não é um motivo para duvidar do seu poder e misericórdia. Na sociedade judaica, Bartimeu estava em um nível mais baixo em sua posição na vida, mas ao invés de culpar o Senhor por sua desgraça, o cego de Jericó enxergou Cristo, a sua restauração. Então, no nível em que ele estava, ele enxergou verdadeiramente ali uma possibilidade de cura, uma possibilidade de restauração. Então, o que Deus está te dizendo, não importa o nível que você tem, não importa a cor que você tem, não importa se você tem algum problema físico, não importa quem você seja, o importante é que, se você enxergar que Jesus é uma porta para a restauração de sua vida, já é uma luz no fim do túnel para você. Não importa o seu nível, se você é pobre, se você é rico, não se preocupe com isso. Isso é o de menos. Quem é pobre, quem é rico, ninguém está se preocupando com isso. Nós estamos aqui falando para você que Jesus, ele cura quem quer que seja. O importante é que essa pessoa abra o coração e acredite e enxergue do outro lado que tem uma restauração preparada para você. E agora a segunda lição sobre a perseverança aqui, em segundo lugar, que Bartimeu mostra que muitas vezes aquilo que já é difícil pode se tornar ainda pior. Ele era um cego que dependia de esmolas para sobreviver. Se não bastasse isso, quando ele estava diante de uma única oportunidade de restauração, uma multidão tentou o fazer calar, mas ele não se intimidou e gritou por Jesus ainda mais alto. E nesse ponto, Bartimeu se tornou aí um exemplo prático de perseverança. Então, se você for atrás de quem está mandando você parar, de quem está mandando você calar a boca, você não vai conseguir o seu objetivo. Então, Bartimeu aproveitou aí uma grande oportunidade. Eu quero dizer para você nesse momento, quem sabe a oportunidade de mudança de vida está na tua frente. Ainda que você não esteja vendo, mas que de certa forma você viu que há uma oportunidade para você mudar de vida e você não pegou essa oportunidade. Simplesmente você jogou fora, simplesmente você não deu ouvidos, você ignorou, você virou as costas e não deu crédito a essa oportunidade que estava passando aí na sua frente. Você deixou ir embora. Então o Senhor está dizendo para ti, não deixe as oportunidades que o Senhor te dá para você mudar de vida. Ainda que você esteja passando coisas difíceis, ainda que como o cego Bartimeu, coisa pior aconteceu, que foi a multidão ter se levantado e dito para ele ficar em silêncio. Mas ele não se importou com isso, continuou a seguir o seu objetivo. E o Senhor está te dizendo, se você tem um objetivo, você tem que seguir esse objetivo que Deus tem para a sua vida. Você tem que continuar, porque se você for dar ouvido a vozes, você não vai chegar ao seu objetivo. Você tem que ter uma personalidade, você tem que saber decidir se você quer uma coisa. Se Deus te der ali uma oportunidade, dizendo para ti, escolha o que você quer, você tem que saber o que você quer. Você tem que saber o que você quer.
Você tem que tomar posição e dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Você não tem que ficar escolhendo e dizendo assim, olha gente, olha a multidão, eu quero aqui a bênção de vocês. Eu quero perguntar para vocês aqui agora qual cor eu escolho, que coisa eu posso escolher. Multidão, me ajuda aí, por favor. Eu quero ver qual é a coisa que eu vou escolher para mim. O mestre está mandando eu escolher, mas você está pedindo opinião para a multidão. Mas não é isso que Deus quer de você. Porque a multidão do cego estava mandando ele calar. Mas quem sabe a multidão vai escolher por você? E aí o que vai acontecer? Talvez não seja aquilo que você quer. Porque aquilo que você quer realmente seria o oposto daquilo que as pessoas estavam dizendo para você escolher. Aí a multidão diz, escolhe isso aqui. Só que na verdade, você não quer aquilo, você quer aquela outra coisa. Você achou mais bonito ou você queria aquilo. Mas não, você foi atrás da multidão. E a multidão escolheu por você. Mas Bartimeu não. Bartimeu não esperou multidão nenhuma. Bartimeu foi lá e disse, eu quero a minha cura, eu não quero saber de multidão não. O que a multidão está falando? Mandando eu calar a boca? Escolhendo por mim? Não, não e não. Ninguém vai escolher por mim não. Eu vou escolher o que eu quero. Então, essa é a segunda lição para você. É a perseverança. É você perseverar naquilo que você quer. Não ficar esperando as pessoas escolher por você, não. Você tem que ter uma personalidade. Você tem que saber o que você quer na sua vida. Entendeu? Então é isso. Aprenda essa lição com o cego Bartimeu aí sobre a perseverança. Agora a gente vai para a parte da terceira lição, sobre a visão espiritual. Consequentemente, o cego Bartimeu nos ensina que a cegueira física nada tem a ver com a cegueira espiritual. Ele é fisicamente cego, mas espiritualmente enxergava mais do que aquela multidão. Ele chamou pela compaixão de Jesus, chamando-o de filho de Davi. Embora não saibamos o quanto ele compreendia do caráter messiânico da pessoa do ministério de Jesus, o seu clamor foi uma confissão clara de que Jesus é aquele de quem as Escrituras testificaram. Outra lição que este cego nos ensina. Ele não ficou duvidando de quem era Jesus. Ele não ficou perguntando, será que esse é o Jesus mesmo? Será que esse homem é aquele que as Escrituras falavam? Não. Ele simplesmente acreditou. Ele abriu os olhos espirituais. Ele tinha mais visão do que aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus. Porque ele reconheceu aí o ministério messiânico de Jesus. Ele não ficou duvidando. Ah, será que ele é o filho de Davi? Ah, será que ele é mesmo? Não. Ele simplesmente ouviu a voz falando, né? Eu tenho certeza, eu vou conjecturar aqui, que Deus abriu os olhos espirituais dele e testificou o coração dele que aquele era o Messias, que aquele era o Cristo que já havia sido prometido para a humanidade. Então ele compreendeu nesse momento, ele foi aberto ali para ele uma visão espiritual. O que eu quero dizer para você? Peça para Deus abrir os seus olhos espirituais. Assim como o profeta Eliseu falou ali para aquele moço. Senhor, abre os olhos daquele moço para que ele veja o livramento que o Senhor tem para nós. Então Deus está te falando e Deus está te dizendo, pede para Deus abrir os seus olhos espirituais para você ver o que está por detrás daquilo, ou daquele, ou daquela, mas que você venha tomar a decisão certa de saber que Deus tem uma visão para você, que Deus tem algo muito melhor para você, mas você precisa abrir os seus olhos espirituais para que o seu milagre chegue até você. Agora, vamos para a quarta lição, sobre a disponibilidade. Esse cego nos ensina que devemos estar prontos para responder o chamado do Senhor. Quando soube que Jesus chamava, Bartimeu ficou de pé, num salto que se desfez de qualquer coisa que lhe pudesse atrasar aí ao seu encontro à cura de uma libertação. Aos gritos, ele havia chamado pelo Senhor. E agora era o Senhor que tinha o chamado. Ele sabia que aquela era a chance de sua vida. Ou seja, outra lição aqui. Ele se dispôs.
ele se disponibilizou. Ele não ficou parado ali sentado esperando chegar a cura dele. Ele gritou e gritou mais alto e gritou mais alto até que o Senhor escutou e disse: traga-o aqui. Então Deus está te falando através da sua palavra agora que você tem que se levantar. Se você quer algo, você tem que se levantar de onde você está. Você não pode ficar estagnado, igual uma âncora parado no chão. Não, você tem que se levantar. Você não pode ser uma pessoa parada. Eu vou esperar que aquilo ali chegue na minha mão. Não faça isso. Deus, Ele quer que você faça a sua parte também. Deus quer fazer a parte dele, mas você precisa se disponibilizar. Você precisa se levantar daí para que você receba a vitória, para que você receba aquilo que você tanto está pedindo. Se o cego Bartimeu, ele não tivesse se disponibilizado, levantado do chão, deixado a capa para trás e levantado para receber a sua cura, ele não teria enxergado. Então, o que você está esperando? Se disponha. Não fique esperando as coisas cair do céu, não, que nada vai cair do céu para você, não. Você tem que correr atrás do que você quer. Você tem que se levantar. O Senhor disse para Josué: esforça-te, faz a tua parte que eu vou fazer a minha. Então, cada um de nós, meus amados, nós temos que nos disponibilizar a levantar e ouvir o chamado do Senhor nos chamando. Chama Ele até mim. E ele se dispôs e levantou-se e foi até Jesus. A quinta lição aí foi a comunhão com o Senhor. A cura desse cego revela como o Senhor Jesus busca se relacionar com aqueles que clamam por Ele. Obviamente, Jesus sabia que Bartimeu queria mais do que ele perguntou. O que queres que eu te faça? Jesus não apenas queria curar aquele cego, aquele homem, não. Ele também desejava ter uma comunhão pessoal com Ele. Jesus, Ele não quer somente curar você. Ele quer que você se relacione com Ele. Porque como é que você vai ter intimidade com alguém se você não se relacionar com a pessoa? Se você não se relacionar, conversar, passear, sair um pouquinho, os dois. Então eu tô falando assim, no sentido de você conhecer alguém. Agora, em questão de você ter comunhão com Jesus, aqui foi só uma simbologia que eu queria mostrar para você, é que Jesus quer que você tenha comunhão com Ele. Jesus quer se relacionar. Jesus queria fazer mais do que o cego pediu para Ele. Então Jesus quer fazer na tua vida mais do que você está pedindo. Ele pediu a cura dos olhos, mas Jesus entregou para ele a salvação da alma dele. Deu mais daquilo que ele desejava. Agora a gente vai para a sexta lição sobre o poder de Deus. O milagre sobre os olhos de Bartimeu nos diz muito sobre a grandeza do poder de Deus. O texto bíblico diz que após a palavra do Senhor Jesus, imediatamente o cego Bartimeu enxergou. Não houve qualquer tensão, não houve qualquer dificuldade. No momento, Bartimeu era um homem completamente cego. E no outro seguinte, ele era um homem com visão perfeita. O poder de Deus é real. O poder de Deus existe. Creia que o poder de Deus existe. Você sabe que o poder do Senhor existe. Acredite nesse poder. Ele é real. Agora nós vamos para a sétima lição. A humildade e a sensatez. Bartimeu também nos serve aí como exemplo de alguém humilde, que tem consciência de seus defeitos. Primeiro ele clamou pela misericórdia do Senhor, e isso indica o seu senso de realidade. Ele reconhecia e entendia sua miséria. Segundo, quando Jesus lhe perguntou o que ele queria, ele pediu apenas o que realmente era necessário. É por isso que nós não temos que se achar melhor do que ninguém. Nós temos que reconhecer que nós somos necessitados da misericórdia do Senhor. Não somos melhores do que ninguém. Eu não me acho melhor do que ninguém. E você também não deveria se achar melhor do que ninguém. Entendeu? Porque você é ser humano.
você é sujeito a cair, você é sujeito a falhas. Reconheça que você precisa de misericórdia, que nós precisamos de misericórdia. Aqui não tem nada a ver com vitimismo, não tem nada a ver com isso. Aqui tem a ver com ser humilde e reconhecer que nós precisamos da misericórdia do Senhor, né? E, curiosamente, o mesmo capítulo registra que Jesus fez uma pergunta parecida a Tiago e a João, mas aos 2 discípulos fizeram aí um pedido egoísta e audacioso ao Senhor. Eles pediram posições de grande poder e autoridade no reino de Deus, como se eles fossem merecedores disso. Inclusive, o pedido deles gerou indignação aos demais discípulos. Leia essa passagem bíblica aí, Marcos capítulo 10, versículo 36 ao 41. Mas a resposta de Bartimeu foi muito diferente. Antes de tudo, ele pediu por misericórdia, deixando claro que ele não merecia a ajuda de Jesus. Se o Senhor olhasse para ele e o escutasse os seus gritos, isso seria pura graça. Então, quando teve a oportunidade de contar para Jesus o motivo do seu clamor, ele realmente apresentou aquilo que era realmente a verdadeira necessidade e não um capricho. Então, seja como este homem Bartimeu, aprenda com ele, que ele foi realmente pedir o que ele estava realmente querendo, que era a cura dos seus olhos. Estava a lição, a verdadeira fé, o caráter da fé de Bartimeu. Não foi apenas alguém que acreditou em milagres. Sua fé não era simplesmente uma fé superficial, movida por sinais, alimentada por ambições pessoais. Crer no milagre é uma coisa, mas crer naquele cujo poder é a fonte dos verdadeiros milagres é outra. Veja, há diferença aí, que muitas pessoas elas pedem coisas superficiais, né? Coisas superficiais, ambições para alimentar o seu ego, para alimentar aí o seu poder, mas não. Aquele homem pediu realmente para aquele que poderia dar para ele, que era a cura dos seus olhos, era a única fonte verdadeira que poderia lhe dar Jesus Cristo, e entregou o seu milagre. Bartimeu não gritou sobre o que ele queria receber, mas gritou sobre quem ele acreditava ser o que poderia transformar a sua vida. Ele não disse assim, quero ser curado, mas disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sim, ele creu genuinamente no Filho de Deus. Ele clamou por sua compaixão e foi restaurado, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. A prova de que foi uma reação após ser abençoado por Jesus, e ele glorificou a Deus. Aquele que confia verdadeiramente no Senhor compreende que nenhum milagre é um fim de si mesmo, mas que em meio e através do qual Deus deve ser glorificado, a glória sempre e a finalidade última de todo o genuíno milagre. Para finalizar aqui, ele reconheceu a divindade de Cristo. Por fim, ele reconheceu e lembrou da divindade do Senhor. Cego Bartimeu foi curado durante uma viagem que Jesus seguia para Jerusalém, onde encontraria a inevitável cruz. Antes de ser traído, preso, crucificado, Jesus deu atenção a um pobre homem cego que mendigava à beira do caminho. Assim uma vez, mas se cumpriu a profecia do profeta Isaías. Então os olhos do cego serão abertos. Isaías capítulo 35 e versículo 5. E Bartimeu foi um desses cegos. Amém? Então, meus amados, essa palavra de hoje, essas lições desse cego, de quem era o cego Bartimeu, veio para nos ensinar a realmente buscar aquilo que realmente é necessário para nós. Ele reconheceu Jesus, ele não deixou a multidão calar a boca dele, ele foi ao seu objetivo, ele foi humilde, ele reconheceu o ministério de Jesus, ele não foi egoísta, ele não foi uma pessoa que deu ouvido a terceiros, a quartos e assim vai. Não, ele deu ouvido somente à voz de Deus. Jesus está a todo momento nos chamando para um encontro com ele, mas nós muitas das vezes não damos ouvidos.
Mas agora, nesse momento, você descobriu. E através deste homem chamado cego Bartimeu, que antes era cego, que agora vê, porque depois que ele recebeu a cura, ele se tornou um homem normal, né? Ele seguiu a Jesus. Então, após tudo isso, ele nos ensinou. E você, neste momento, aprendeu o que você tem que fazer para chegar até o seu milagre. Primeiro, você não precisa nem deve ouvir a multidão. Você tem que ouvir somente o Mestre Jesus, porque ele tem solução para a sua vida. Amém? Amém? Vamos orar para nós finalizar nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido essa lição. Guarde aí, bem no cantinho do seu coração, essa mensagem e aprenda com este homem, porque Deus tem muita coisa para nos falar ainda através da sua palavra. Amém? Senhor, eu quero pedir a Ti nesse momento, meu Deus, que o Senhor venha até o encontro desta pessoa. Senhor, eu não sei o problema dela, o problema dele. Eu não sei o que ele tem clamado, o que ela tem clamado de dia e de noite. O Senhor sabe. Pai, que o Senhor venha abrir a visão espiritual dele, a visão espiritual dela, para ela vir enxergar o que realmente ela precisa. Senhor, se precisa de uma cura, cura. Se precisa, meu Deus, de um milagre, desse milagre. Mas, Senhor, mostra para essa pessoa que o Senhor é real, que o Teu poder é real, que o Senhor não está brincando, que o Senhor realmente leva as pessoas a sério. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus amado, neste momento ouvir essa oração, que essa pessoa não dê ouvidos à multidão, que não dê ouvido a pessoas, mas que dê ouvido à Tua voz, à Tua palavra. Senhor, é o que eu estou te pedindo nesse momento. Venha abençoar essa pessoa, que essa oração chegue ao coração dela com amor e com carinho, e que esta palavra de hoje seja uma palavra que venha despertar, que venha sacudir, que venha levantar o ânimo dessa pessoa e que ela venha despertar para a sua palavra, para, Senhor, os seus milagres, para aquilo que o Senhor tem para ela. Os mais secretos segredos o Senhor tem para revelar, mas é que é preciso essa pessoa reconhecer o seu poderio, reconhecer que o Senhor é Senhor da sua vida dela e da vida dele. Pai, é o que eu peço pela vida de cada um, Senhor, que está aqui comigo ouvindo essa oração. É em Teu nome, Jesus, que eu te peço e já te agradeço. Amém.